O Brasil já começa a sentir os efeitos do Super El Niño, fenômeno climático extremo provocado pelo aquecimento anormal das águas do Pacífico, que altera os padrões de chuva e temperatura em várias partes do mundo. A gente tem vivido ondas de calor. Aqui no Rio de Janeiro, recentemente, teve a frente de rajada, ciclone bomba, causando uma série de transtornos e prejuízos. Pelo Brasil, vimos secas severas e enchentes devastadoras. A ciência nos avisou. Estamos jogando muito CO2 na atmosfera, num ritmo muito acelerado. E isso está aquecendo o planeta numa velocidade alarmante. Precisamos agir enquanto há tempo. E para falar desse assunto hoje, trazemos ao podcast da Potencializa Brasil o João Taloc, que é especialista em mudanças climáticas, formado pela USP em Ciências Biológicas e com anos de atuação na comunicação estratégica com foco no clima e transição energética. João, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. Você que já gerenciou grandes campanhas, projetos em organizações não governamentais e hoje atua como consultor independente, como que você enxerga a importância de traduzirmos temas complexos da ciência para ajudar no combate às mudanças climáticas? Marcela, primeiro, obrigado pelo convite. E acho que é uma pergunta muito relevante, né? Porque é um negócio muito importante, só que precisa ser feito com limites. É que nem, sei lá, as campanhas contra o cigarro, né? As pessoas precisam saber que faz mal, né? Causa câncer, causa uma série de outras doenças, mas elas não precisam entender, né? No nível molecular, quais as, né, moléculas que interagem com o seu corpo e geram tudo isso. Então, eu acho que é importante se comunicar a ciência no nível certo. E aí, quando a gente fala de clima, isso é muito importante porque é um assunto que vai impactar todo mundo, né, de várias maneiras diversas, e que tem várias soluções. E a escolha dessas soluções e a escolha de, né, decidir tentar adotar algumas dessas soluções, ela depende de governos, de pessoas, de empresas, né, trabalharem juntos para fazer com que isso aconteça. Então é importante que, né, a população, a sociedade em geral, tenha conhecimento de algumas coisas, pelo menos básicas, da ciência do clima. Primeiro, quais são as causas? Mas o pessoal achar que é uma causa natural, que o sol está esquentando, que é um negócio, né, divino, vai ser difícil querer fazer alguma coisa, porque aí não tem muito o que fazer. Mas se as pessoas entenderem, como você falou, que são causas humanas, né, que os combustíveis fósseis, o petróleo, o gás, o carvão, são a principal causa, aí o desmatamento, né, como a segunda causa muito próxima. No Brasil é a primeira, essa lógica se inverte, mas não muda muito. É importante, porque aí você fala, se isso é o problema, né, a gente precisa sair disso para poder resolver. Você precisa saber os riscos também. Então, né, a gente sabia meio que a ciência, as mudanças climáticas, os desastres que você falou, eles são entregáveis que a ciência já identificou lá em 1970, né? Falou, se a gente não mudar de rumo, vai acontecer essas coisas. Elas estão acontecendo agora. Então, entender os impactos, que sejam impactos de eventos extremos ou impactos na economia, impactos possíveis futuros. Então, no Brasil, a questão de que a Amazônia, né, a partir de um nível de aumento de temperatura global, ela pode entrar num processo que os cientistas chamam de savanização, que é ela perder, né, a densidade, aquela floresta densa, ela começa a perder densidade e isso tem um impacto enorme no clima do planeta, né, porque a Amazônia regula muito do fluxo de água, né, toda a agricultura do Brasil depende da Amazônia. Então é uma coisa super importante até para o Brasil poder se planejar e planejar o seu futuro. E a outra coisa importante das pessoas saberem que vem da ciência também são quais as melhores soluções e quais são as soluções falsas. Então, trocar a matriz energética por energias renováveis, legal. Ciência mostra, bora lá, vamos fazer isso o mais rápido possível. Aí tem uma galera que fala de captura de carbono, né, sequestro de carbono. Então, se pegar a poluição e transformar, injetar numa rocha, alguma coisa. Teoricamente, funciona. Só que aí você vai ver na prática, não funciona. A escala que tem não está acontecendo no tempo certo, custa uma fortuna, cientificamente é difícil de fazer. Então, entender quais são essas soluções também é uma coisa muito importante que vem da ciência. E isso tudo, essa compreensão da ciência climática, dá base para que a sociedade possa fazer a discussão, que é tão importante, sobre quais soluções adotar, quais, né, as escolhas a fazer e como orientar um caminho para o futuro. Certo. E tão importante quanto entender a ciência e para discutir
é também tomar as decisões mais acertadas. E por falar em decisões acertadas, nós estamos há poucos meses de um momento muito decisivo, que são as eleições em outubro, e eu gostaria de ouvir de você se você concorda que política, clima e energia estão muito mais conectados do que muita gente pensa. Não, concordo e concordo muito. Primeiro que energia, as fontes de energia, como a energia é distribuída, quem tem acesso a essa energia, é uma questão de Estado, né? Não é uma questão que o mercado vai definir, que as pessoas vão definir, né? Você precisa de um governo, você precisa de um país dando essas orientações. Segundo, que as fontes de energia, elas, né, têm um impacto extremo sobre o clima. Como a gente falou, se você decide continuar queimando petróleo, queimar gás, queimar carvão, você coloca mais poluição no ar, que exacerba ainda mais os impactos que a gente falou das mudanças do clima. E é a política que eventualmente define, né, essa tomada de decisão sobre o sistema energético que inclui as fontes de energia que estão relacionadas. Então, né, vamos continuar explorando o petróleo na margem equatorial, em outros lugares do Brasil? É esse o caminho para o país? Vamos ter mais termoelétricas a gás, que existe um lobby super forte tentando fazer com que o Brasil tenha uma energia mais suja ao invés de mais limpa? Né, vamos ter leilões de energia limpa, de energia suja, de baterias, né? Qual é o grid? Quais são as políticas para orientar um novo modelo de desenvolvimento? Tudo isso é definido pela política. Então, obviamente, tem essa ligação. Mas tem outro caminho também, que os impactos das mudanças do clima influenciam a política, né? Se você pensar as cheias, as enchentes, as secas, né? Isso influencia preço de alimento, isso influencia programas públicos, porque você, quando tem um impacto desse, né, ele suga o recurso público, seja ele financeiro, seja ele pessoal, ele, né, reverte os efeitos positivos de várias políticas e investimentos feitos em infraestrutura, às vezes que é destruída por esses eventos, e, de uma certa maneira, ele informa também ações do governo. Então, se você olhar para a Amazônia, né, o governo atual conseguiu agora, né, faz uma semana anunciaram um recorde de redução do desmatamento. Então, os níveis mais baixos de desmatamento há décadas. Isso vem o quê? Com o comando e controle, com o IBAMA estando ali, com o ICMBio presente, né? E só que o pessoal às vezes não gosta, né? Quem está ali no campo vê isso como o Estado estando muito presente, quer, né, jogar com menos regras, e aí, né, vai fazer uma outra escolha política. Só pensar que na administração do Bolsonaro, quando os pecuaristas queriam mostrar para o Bolsonaro que estavam trabalhando, o que eles fizeram? Eles fizeram o Dia do Fogo. Eles colocaram fogo em um monte de floresta para gerar fumaça, para mostrar que dava para ver via satélite que eles estavam ali no campo trabalhando, porque eles sabiam que era uma administração que ia tomar menos cuidado com a questão ambiental, com a fiscalização e tudo mais. Então, todas essas coisas estão muito ligadas. O clima vai influenciar a política influencia a energia influencia o clima e vira meio que um ciclo. Então é importante, sim, prestar atenção e entender, né, com as eleições que estão chegando, quem são as pessoas, não só no nível presidencial, mas no Senado, né, no Congresso, no nível estadual, que estão alinhadas com uma agenda de ajudar a resolver a crise do clima, porque a gente sabe que está todo mundo sofrendo, né? E quem vai sofrer mais são as populações mais vulneráveis. Exatamente. A gente já está sofrendo, né? Não é uma coisa para o futuro. E para fechar, eu vou voltar numa informação que eu trouxe lá no começo e que por várias vezes, né, você resgatou aqui, né, que nós precisamos descarbonizar o planeta com urgência, e a gente sabe muito bem, qual é um dos maiores responsáveis, né. No mundo, cerca de 80% das emissões vem daí, da indústria fóssil. O Brasil tem tudo para ser uma referência e grande líder na transição energética, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Na sua visão, qual ou quais deveriam ser as prioridades dos nossos tomadores de decisão a curto e a longo prazos? Ó, essa é uma ótima pergunta, porque o Brasil, se você olhar no mundo inteiro, ele tem uma posição muito única, que é a posição de poder fazer escolhas, né? Porque o Brasil, ele tem um território enorme, ele tem recursos naturais, ele tem uma base industrial, ele tem uma base agrícola, ele tem estabilidade econômica e institucional, ele é amigo de todo mundo, né, no planeta. Tem poucos países que têm briga ou ranha com o Brasil. Então, ele está nessa posição única. Os europeus não têm essa posição, eles não têm o recurso natural. Né? A mesma coisa que o Japão. Os africanos não têm estabilidade econômica, economia forte, a base industrial. Né? Os outros países da América Latina
todos faltam alguma coisa disso daí, né? Os Estados Unidos é parecido, tem essas opções de fazer escolha, está fazendo, a meu ver, as escolhas erradas agora. Então o Brasil está meio que com a faca e o queijo na mão para esse futuro. Só que, né, aí pensando qual o caminho, eu acho que já tiveram várias coisas muito legais que começaram nessa administração, que começam a orientar esse caminho. Então tem um plano de transição ecológica feito não pelo Ministério do Meio Ambiente sozinho, mas pelo Meio Ambiente e a Fazenda, que a Fazenda entendeu isso como uma questão de economia e desenvolvimento. E aí a gente tem o Plano Clima, tem toda a regulamentação de mercado de carbono, tem os planos de prevenção e controle ao desmatamento, de bioeconomia, de o Nova Indústria Brasil, né, combustível do futuro. Então tem um monte de políticas muito legais que foram construídas nessa administração. Mas similar aos Estados Unidos, né, onde o Trump entrou e cortou tudo, essas são políticas que precisam de um longo prazo para poder ser executadas. Então elas têm que ser políticas de Estado, né, que continuam, não importa quem está na administração, ao invés de políticas de governo, que acontecem, né, e mudam de 4 em 4 anos. E qual a escolha que existe aqui? A escolha é continuar, né, pegando nossas riquezas, cavando mineral, tirando petróleo, produzindo soja, etc., colocando no navio e mandando para fora, ou olhar para essas vantagens comparativas que o Brasil tem e falar como que a gente adiciona valor nessas cadeias produtivas e consegue gerar mais emprego, desenvolvimento e parar de ser, né, e alimentar o crescimento dos outros, alimentar o nosso crescimento e ajudar os outros eventualmente a crescerem sendo um fornecedor dessas tecnologias mais avançadas. Então, pensando no Brasil, você tem uma quantidade enorme, potencial e já existente de energia limpa disponível. Então você pode atrair indústrias para o Brasil que queiram energia limpa, tem que pensar bem como fazer isso, mas é uma possibilidade. Você tem a possibilidade de crescer essa geração de energia limpa, né, usando energia eólica, energia solar, energia geotérmica, hídrica, combinando tudo isso. Trazer todo o setor de baterias, que no mundo inteiro está explodindo de crescimento e ajudando vários países a lidar com a crise do Estreito de Hormuz. E que no Brasil está incipiente. Vai começar só agora com o primeiro leilão que vai vir em breve. Você tem o hidrogênio verde, que você pode gerar com as energias renováveis, que vira combustíveis para exportar, mas que pode fazer um negócio muito legal, que é a criação de fertilizante verde, né? Fertilizante que vai ajudar o agro brasileiro a continuar, que hoje é dependente da Rússia, do Catar, né? Onde esses fertilizantes, né, nitrogenados de combustível fóssil são produzidos agora. E você tem todo o setor de biocombustíveis, né, que é um lugar onde, né, o fertilizante verde vai da energia para o agro, e o biocombustível vem do agro para a energia. E pensar em que biocombustíveis, porque você tem uma demanda por biocombustíveis para aviação, que é um setor super difícil de descarbonizar ou eletrificar, né? Você não vai ter baterias enormes, é muito pesado para o avião, e para navios também. Então, pensar essa estratégia que usa as vantagens comparativas do Brasil e pode colocar ele numa posição muito nova no mundo. Ao invés de tentar competir, sei lá, fazer placa solar, fazer torre eólica, a China domina, os dinamarqueses dominam um pouco disso, vai ser difícil de confrontar. Mas tem vários outros setores onde dá. Os minerais raros, né, são outro setor. A gente vai só cavar eles e mandar para fora para ser refinado ou não? A gente vai cavar, vai refinar, vai colocar numa bateria, né? Às vezes fazer o carro elétrico também, que nem já acontece em algumas fábricas do Brasil, e aí sim, vender essa coisa com valor agregado, gerar emprego, gerar desenvolvimento tecnológico e meio colocar o Brasil num outro futuro. Então, para mim, essa é a escolha: continuar no modelo antigo ou embarcar no modelo novo. E, obviamente, nesse caminho vai ter tensão, porque não é que você pode, né, desligar um enquanto você constrói o outro. Como tem a ver com energia, com emprego, com tudo, você meio que tem que construir um, e aí só quando ele estiver pronto para realmente o outro poder ser desligado, você desliga, mas você vai fazendo esse balanço ao longo do tempo, então saindo dos fósseis e construindo esse futuro mais limpo, mais renovável, né, para o Brasil poder ser o gigante pela própria natureza que a gente canta e celebra no nosso hino. Exatamente, João. Você tocou em assuntos muito importantes aí. Muito obrigada, João, pela sua contribuição aqui no podcast, por ter aceitado o nosso convite. Você é sempre muito bem-vindo. Espero que você volte no futuro. Obrigado, Marcela, pelo convite e esperar, né, que o Brasil continue a progredir num caminho bom, que você tenha administrações futuras que possam, né, realmente abraçar e ver todas essas oportunidades que não são
né, ligadas a um partido, a uma mentalidade ou outra, são uma realidade econômica e que pode orientar um ótimo caminho para o Brasil. Certo. E no que depender da gente, nós, comunicadores, cientistas, estaremos aqui sempre divulgando, apoiando e apontando a direção que a gente acha que deve ir para ter esse futuro mais seguro, mais sustentável e melhor para todo mundo. Muito obrigada mais uma vez. Se você curtiu esse episódio, deixe seu comentário aqui e compartilha com quem é da área, com quem não é também, com quem pode se interessar. Um grande abraço em todo mundo e até o próximo episódio.